Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao Portal O Tempo e também à Rádio Super N. Hoje, entrevistando de forma remota a pré-candidata à presidência da República pelo PSTU, Vera Lúcia. Vera tem 54 anos, é sapateira e formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Sergipe. Em 2018, Vera concorreu pela primeira vez ao Planalto. Também foi candidata a governadora de Sergipe, à prefeitura de Aracaju e também a deputada federal. Começa essa entrevista dando boas-vindas à pré-candidata. Obrigada pela participação. Obrigada a você, Gabriela. É um prazer imenso poder conversar com você e com aqueles que seguem o tempo aí, os internautas, os leitores e os ouvintes. Certo. Só um minutinho aqui. Pré-candidata, eu começo essa entrevista perguntando: o PSTU realizou nesse fim de semana, no domingo, dia 31 de julho, em São Paulo, um evento para apresentação da sua pré-candidatura à presidência e também da vice, a indígena Raquel Tremembé. Como é que a senhora analisa esse evento, né, que ocorreu? Então, essa convenção ela foi extremamente importante, ratificou, né, ou seja, confirmou o meu nome como candidata à presidência do Brasil e a minha companheira Cunã Iporã, da etnia Tremembé, conhecida como Raquel Tremembé, a vice. Isso expressa esse contingente da população brasileira, principalmente da classe trabalhadora brasileira, que é composta por mulheres majoritariamente negras e indígenas. E é também a expressão de uma chapa de oprimidas e exploradas. E nós apresentamos um programa que responde às necessidades da classe trabalhadora, começando, obviamente, pelos mais explorados e oprimidos. Então, essa não é apenas uma simbologia, ela é o retrato do que é a classe trabalhadora e do povo brasileiro oprimido e explorado. Então, essa campanha ela é uma necessidade, esse programa que nós vamos apresentar responde a uma necessidade que esses setores da sociedade brasileira necessitam. Pois é a primeira vez que o Brasil tem uma mulher negra e uma mulher indígena numa chapa à presidência da República. Qual é a importância dessa composição que é inédita? Então, exatamente. Ela tem várias expressões. Tanto é o setor majoritariamente mais explorado e oprimido, como também é a expressão da própria luta da classe trabalhadora. Então, é uma luta, é uma chapa 100% feminina, negra, operária indígena, mas ela é, antes de tudo e acima de tudo, uma chapa revolucionária e socialista. Então, o grande diferencial nem é somente ser feminina, 100% feminina, negra e indígena, mas por trazer esse setor, né, essa chapa e essa composição, trazer um projeto para a sociedade brasileira que responde a essas necessidades que nós expressamos como candidatas. Certo. E eu queria saber também qual é a diferença da sua pré-candidatura para as outras 11 já colocadas até o momento. Tem todas as diferenças. Primeiro que tanto eu como o Kunai Porã, nós somos trabalhadoras. Por exemplo, eu trabalho desde menina. Kunai é pedagoga, né? Então é também uma trabalhadora. Nós sabemos, vivemos a realidade de ser explorada e oprimida desde que nós existimos aqui nesse país. Por outro lado, nós somos ativistas e somos defensoras de uma sociedade socialista e revolucionária para resolver os problemas, os graves problemas que afetam os povos indígenas, as várias nacionalidades existentes nesse país, que desde o dia que o colonizador botou o pé aqui, só tem expropriado essa parcela da população desse país e o condena a uma vida de sofrimento, de morte e de negação, inclusive, da sua existência e da sua autodeterminação. Tudo isso para atender os interesses econômicos
dos grandes capitalistas brasileiros e internacionais. E eu sou também uma outra expressão da própria classe trabalhadora. A maior população, o Brasil é a segunda maior população negra do país, do mundo, né? Só é menor do que a Nigéria, e as mulheres aqui no Brasil, somente as mulheres, é maioria da população brasileira, e as mulheres negras, só as negras, correspondem a 28% dessa população. E é também o setor mais explorado, mais oprimido, porque nós descendemos daqueles que foram arrancados da África e vieram para cá. Por 380 anos viveram na condição de escravizados, e quando os nossos antepassados saíram das senzalas, saíram sem absolutamente nada. Né? E, além do mais, com todo tipo de estigma, do ser preguiçoso, do ser briguento, de ser sujo, de ser menos capaz. Então, nós fomos jogados, saímos da senzala sem terra, sem dinheiro, sem trabalho, e fomos jogados na concorrência do mercado capitalista, com outros trabalhadores disputando uma vaga no mercado de trabalho em condições completamente desiguais. Com aquele trabalhador que está para vender a sua força, mas ela é tida no mercado como aquela de menor valor. E nessa disputa dentro do mercado de trabalho, as mulheres negras são as últimas da fila. São as últimas, sempre é a última da fila. E por isso mesmo nós expressamos no país tudo que é muito ruim e sofrido, nós somos majoritárias. Nós somos a maioria das que passam fome, a maioria das desempregadas, a maioria das que recebem os piores salários, das que moram nos piores lugares, nos bairros mais violentos, são as que moram mais em barracos, que estão nas ruas, mas também são as que mais lutam. Né? Nós somos também as que usam serviços públicos, majoritariamente, tanto de saúde quanto de educação, quanto utilizamos a Previdência Social, inclusive como portadores do BCP, né? Daquele programa de benefício continuado, mas também as que dependem dos programas De assistenciais e tal, benefícios, né? de benefícios e tudo. Então, é uma vida muito sofrida, porque a vida das mulheres negras, indígenas desse país, é ver os seus filhos morrerem cedo, é ver os seus filhos passarem fome. Ela mesma, que é maioria, por exemplo, daquelas que hoje chefiam as famílias, é também aquela que puxa a fila da que não tem comida. E não existe nada mais doloroso para uma mãe do que ela ver o seu filho passar fome. Da E mesma Vera, forma que é contra a natureza de uma mãe, de um pai e de uma mãe ver o seu filho assassinado. E Entende? Vera, falando aí, um pouco, né? Desculpa te interromper, mas para a gente dar continuidade a esse assunto que relaciona, né, como a senhora mencionou, a questão raça, a questão gênero. O Brasil, até hoje, né, até 2022, só teve uma chapa presidencial composta por mulheres. A última foi em 2006, com os nomes de Ana Maria Rangel e Delma Gama. É, como a senhora analisa esse dado, especialmente em relação às mulheres na política, a participação das mulheres, mulheres negras também na política? Então, a política é tida como um espaço público, e é um espaço público dos debates, das decisões, de se discutir os rumos de um país, da sociedade. As mulheres, por conta do machismo, o ambiente relegado para ela é o ambiente privado, do cuidado doméstico, do cuidado com os filhos, do cuidado com os doentes, com os idosos, então, desse ambiente privado. Né? E as mulheres vão ter muito mais dificuldade de ter participação política, primeiro, mesmo ela estando no mercado de trabalho, ela não tem apenas o trabalho fora, ela condensa, na verdade, ela tem jornadas duplas, né, duplas e triplas, muitas vezes, que termina que ela chega em casa de um trabalho, quando ela chega em casa, ela tem uma outra jornada. Isso dificulta a sua participação política cotidiana.
Além do mais, mesmo os partidos e as organizações próprias da classe trabalhadora também é um ambiente machista, assim como todos os ambientes da sociedade, porque o machismo ele está entranhado em todos os setores, inclusive no interior da própria classe trabalhadora. Então, por exemplo, é muito comum as mulheres, mesmo trabalhando, tendo dupla jornada, quando elas em sendo casada, tem Pré-candidata, uma. desculpa te interromper, é que deu uma travada no seu vídeo e Ah, no meu áudio. vídeo foi, Se a senhora conseguir retomar um pouquinho, para complementar o que estava falando, acho que seria legal. então eu não sei onde eu parei, mas assim, então, mesmo no ambiente da classe trabalhadora, no interior da classe trabalhadora, o machismo é uma coisa muito presente. Tanto é que os casos de feminicídio que acontecem, todo tipo de opressão ocorre principalmente em casa, os abusos, os estupros, os espancamentos, acontecem também em casa em todas as esferas da sociedade. Então, a mulher, para ter uma participação ativa na política, é muito mais difícil. Por isso que o PSTU, ele é um partido nesse aspecto que se diferencia muito, porque o debate das opressões, o combate também no interior do partido, é o que propicia, por exemplo, que nós tenhamos uma chapa 100% feminina e indígena, e na eleição passada nós tivemos uma chapa 100% negra. Por quê? Porque o debate das opressões é um debate que nós não fazemos em determinado. Ele está combinado, não é apenas uma coisa desprovida, separada da luta contra a exploração. Os debates da luta contra a opressão e a exploração, nós fazemos num debate só e apresentamos um programa único para isso, observando que temos problemas, E mas que precisamos combater. Então, a dificuldade das mulheres participarem ativamente, somente agora, né, ter uma chapa 100% feminina, negra e indígena, é expressão dessa dificuldade e, ao mesmo tempo, é a expressão também da luta no combate às opressões. Pré-candidata, se eleita, como a senhora pretende trabalhar a paridade de gênero? Então, eu acho que a paridade de gênero ela é importante. Você ter cotas de todos os sentidos, porque nós somos uma sociedade de desiguais, né? Mas o que nós queremos mesmo é que as mulheres elas tenham participação ativa em tudo, né? Até porque nós defendemos que o nosso programa ele está completamente direcionado para que o conjunto da classe trabalhadora decida sobre ele. Então, você não vai estratificar, você não vai segmentar, você vai ampliar a participação ativa e permanente das mulheres, de negros, de indígenas, das LGBTs, e ao mesmo tempo em que se combate, mas também vai criando as condições objetivas, ou seja, as condições também materiais de sobrevivência, que vai dando as condições para que você faça esse confronto que é no campo muito mais da moral. Então, essa luta política é uma luta combinada com a luta política, a luta ideológica e também a luta econômica. Certo. E pré-candidata, pré-candidata, a senhora tem histórico na política, né? Já Pode me foi. chamar de você, eu gosto. Ah, perfeito. Me chame de você. Tá certo. Pré-candidata, você tem, né, histórico na política. Já foi pré-candidata à presidência da República, à prefeitura de Aracaju, à Câmara dos Deputados, ao governo de Sergipe, como nós mencionamos no início da entrevista. O que muda nesse ano de 2022 que a senhora disputa eleição, nesse ano que, enfim, tem muitas discussões sendo feitas, principalmente em relação à vigência da democracia, né? Exatamente. Bom, na verdade, o que viaja tem um fio de continuidade em todas essas eleições, porque, na verdade, aquilo que sempre foi muito ruim para a classe trabalhadora tem se tornado muito pior. No capitalismo é assim, nada é tão ruim que não possa piorar, né? E além de todo o problema do agravamento
né, da crise econômica, da crise social, da crise ambiental, da fome, do desemprego, das mortes, porque são mortes por vários motivos. São as mortes pela Covid, são os assassinatos, as mortes por conta dos desmoronamentos, as perseguições políticas. Então, são várias formas de crimes e mortes que se têm acontecido aqui, ainda tem essas investidas constantes de Bolsonaro para acabar com as poucas liberdades democráticas que nós temos ainda no país. E que não foi nenhum partido, que não foi nenhum governo, não foi nenhum grande empresário que deu. As liberdades, né, que nós temos, esses direitos democráticos que nós temos, foi conquista da classe trabalhadora em lutas grandiosas nesse país. Isso foram conquistas da classe trabalhadora e que Bolsonaro quer acabar com isso porque ele quer seguir garantindo os interesses econômicos dos madeireiros, das mineradoras, dos ruralistas, dos bancos, das grandes empresas e calando e calando a voz da classe trabalhadora, dos ativistas, dos meios de comunicação, principalmente desses, né, da imprensa livre, que você possa expressar o pensamento. Esse é o intento do governo Bolsonaro e essa é a diferença que nós estamos travando nesse momento. Então, para nós, o mais importante não é só ganhar a eleição do Bolsonaro, que ele já está questionando desde então, para justificar o autogolpe que ele pretende dar, até porque ele pretende continuar no comando do país, ganhando ou perdendo a eleição. Se ganha, ele fica, aí ele não teve fraude na urna eletrônica. E se ele, por acaso, não ganha na urna, ele quer ganhar no grito. Então, nós precisamos, para além de lutar para botar para fora Bolsonaro, somente votar não é o bastante. Nós temos que vencer politicamente, e isso é uma disputa política organizada do conjunto da classe trabalhadora para proteger as suas organizações e as suas poucas liberdades democráticas, desbaratando o próprio bolsonarismo, que é uma direita armada, reacionária e assassina. Então, o direito de manifestação, de organização, nós precisamos preservar, e essa é a grande diferença que nós temos, uma das diferenças que nós temos nessas eleições. Candidata, você falou sobre o presidente Jair Bolsonaro, que atualmente ele pontua com vantagem em relação aos demais nas pesquisas eleitorais, né? Ele e o Lula estão ali liderando. Falando nisso, né? Falando nessa análise das pesquisas eleitorais, como está a articulação da campanha no sentido da comunicação? Então, a nossa campanha ela tem dificuldade em todos os níveis, Gabriela, porque, por exemplo, as duas candidaturas, ou as candidaturas dos grandes partidos, basta você dar um espirro, você aparece na televisão, você aparece nos grandes veículos de comunicação de massa. Nós não. Nós temos feito várias entrevistas, mas não nos grandes canais, onde a classe trabalhadora de conjunto, quando chega em casa, é a primeira coisa que vê. Isso nós não temos e isso dificulta muito o conhecimento do conjunto da classe trabalhadora e do povo do programa que nós defendemos. Isso também demonstra o quanto a democracia do país é curta, ela é estreita, né? Para você ter uma ideia, nós somos uma chapa que expressa os maiores setores da classe trabalhadora brasileira. Ela é majoritariamente negra, e indígena e feminina, né? Então, se fosse levar por esse critério, ou mesmo pelo critério de ser candidata, ser uma candidatura igual a qualquer outra, que você tivesse a igualdade de condições para fazer a disputa política e, no final, você poder, de fato, avaliar se você conseguiu se apresentar bem ou não. Mas, diante de toda essa dificuldade, por exemplo, a gente sempre pontuar com 1% e ter, por exemplo, Simone Tebet, que é de um grande partido, que tem uma máquina eleitoral a serviço dela, que os grandes veículos de comunicação de massa o tempo inteiro estão divulgando a sua pré-candidatura, e você está ali no mesmo nível, significa dizer que nós
temos chegado muito mais longe, apesar de toda dificuldade, entendeu? Então, isso também é a expressão de um trabalho permanente, é a expressão de que nós temos um programa, de que as pessoas nos ouvem e que, infelizmente, nem todos nos ouvem, que era o que nós gostaríamos que todos nos escutassem, conversassem conosco, e é por isso que nós achamos que é tão importante entrevistas como essa, porque é uma forma da gente se fazer ouvir e ver por outras pessoas. Obrigada. E falando nessas movimentações de campanha, né? Como é que está a organização pela segurança da senhora, né? Com tantos casos de violência política de gênero, como está essa organização? Então, a gente tenta se proteger da melhor forma possível, né? Tanto eu quanto Cunã e Porã. Porque você sabe que ativista como nós sempre foi perseguido, né? Não é uma novidade nas nossas vidas, né? Veja os casos mais emblemáticos, Chico Mendes, o Luiz e Rosa Sanderman, ou mesmo agora Bruno e Dom Philips. Então, isso acontece o tempo com muito mais frequência do que se é noticiado, se é divulgado internacionalmente. Então, a gente sempre toma cuidado para garantir que nós saiamos desse embate todo mundo bem e vivos. E por isso, para nós estamos fazendo um chamado a toda a classe trabalhadora a se autoproteger. A autodefesa da nossa classe é uma necessidade. Nós precisamos preservar as nossas vidas, não só agora nas eleições, antes das eleições e depois das eleições, porque nós somos violentados e assassinados de várias formas todos os dias. Então, nós precisamos assegurar isso o quanto antes. Isso também é parte do nosso programa. Inclusive, agora com as investidas de Bolsonaro, nós somos parte ativa na organização das manifestações que vão ocorrer agora no mês de agosto e também de setembro. Dia 11 de agosto é a próxima, né? Manifestação contra. Exatamente, exata. Ô, pré-candidata, atualmente, né, como nós já mencionamos, Lula e Bolsonaro eles estão liderando as pesquisas eleitorais. Se esses dois nomes forem para o segundo turno, como o PSTU, como a senhora pensam em se posicionar? Gabriela, a gente ter esse espaço e os momentos para fazer debate e apresentar o nosso programa são tão poucos, são raros, né? São tão poucos e tão pequenos, assim, de tempo e tal, que a gente quer aproveitar todo o período da campanha para divulgar o nosso programa. Essa é a nossa prioridade. Caso tenha segundo turno, quando isso acontecer, é que nós vamos nos debruçar e decidir qual vai ser a posição tanto do PSTU quanto do Polo Socialista e Revolucionário, que é o agrupamento, né, esse polo que compõe conosco essas candidaturas. É uma conversa, então, que vai ficar para daqui a pouco, Vai né? ficar, uma conversa vai ficar para daqui a pouco, exatamente. Vera, eu gostaria de saber também se durante a campanha, enfim, se a senhora ou se o PSTU mesmo tiveram alguma conversa com o ex-presidente Lula. Não, nós não tivemos. Primeiro porque nós não somos daqueles que têm ilusão de achar que Lula e o PT é um governo da classe trabalhadora. Ele está na polarização política com o Bolsonaro, mas o projeto que Lula apresenta para o Brasil, nem apresenta, né? Porque, na verdade, não tem um projeto que, de fato, ele tenha apresentado para o país. Mas aquilo que ele pretende apresentar e aplicar se cabe figuras do tipo Alckmin, Renan Calheiros, se cabem essas figuras da política brasileira que são responsáveis pelas desgraças que nós vivemos hoje, não cabe à classe trabalhadora. Então, nem ele chamou, e se chamasse, ele já sabia que era tempo perdido, porque a gente não vai. E o que diferencia o PSTU do PT? O PT foi um partido forjado da classe trabalhadora, foi a classe trabalhadora que construiu esse partido. Mas hoje não é um partido que nem que governou
durante os mais de 13 anos aqui no Brasil, e segue com um projeto que não é só de conciliar os interesses da burguesia capitalista com os da classe trabalhadora, até porque hoje o sistema capitalista ele não dá margem para fazer determinadas concessões, ele está se debatendo na sua fase de decomposição e aquilo que já foi dado já está sendo retirado. Então, não dá nem para fazer conciliação. O que tem feito é, em nome de iludir a classe trabalhadora, seguir governando e atendendo os interesses dos grandes capitalistas nacionais e internacionais. E fazendo isso, como já se fazem hoje, seguir fazendo a mesma coisa de agora significa dizer que qualquer coisa que porventura seja feita é tudo muito paliativa, porque não vai resolver de forma profunda, permanente, as necessidades que nós vivemos, porque tudo bem, qualquer que seja o governo, o problema tem que solucionar o problema da fome. Mas não é um problema com um auxílio emergencial ou uma bolsa que não tem um plano de trabalho, de redução de jornada, de entrada no mercado, de valorização dos salários, de acabar com a inflação, de desenvolver o país, de proteger o meio ambiente, de retirar todas as reformas que condenaram a classe trabalhadora a trabalhar hoje na condição de semi-escrava. Não é esse. Se não tem esse projeto, não vai servir para ninguém, não vai servir para nós. E o projeto que Lula se dispõe a fazer é garantir que as instituições continuem atuando da forma como está, ou seja, o executivo, o legislativo e o judiciário, como funciona hoje. Ele mesmo já declarou que não vai tirar nada de ninguém, que não vai taxar ninguém, ou seja, vai continuar o funcionamento dessa ordem capitalista como funciona hoje, que não vai mudar nada de forma efetiva na classe trabalhadora. Então, um governo como esse, mesmo que o PT tenha nascido da classe trabalhadora, ele hoje está longe dessa classe. É um partido que traiu há muitos anos atrás, segue traindo, agora ele já nem trai, agora ele já faz isso abertamente, é escancarado. E nós somos um partido socialista e revolucionário. Se você pegar todo o programa que nós elaboramos, e que foi disponibilizado, inclusive, antes das candidaturas, ou seja, o projeto ele vem antes das pessoas que vão fazer a defesa desse. Então, a gente fez um projeto que é em base às necessidades, como responder a essas necessidades, né, de forma permanente, de forma duradoura, que garanta todas essas coisas com as quais nós nos debruçamos agora. E, depois disso, elegemos as pessoas para fazer essa defesa e escolhemos dentre aqueles que mais têm a cara desse projeto, que sou eu, uma operária negra, e uma mulher operária negra, e uma indígena que é pedagoga e que milita para defender a existência e a permanência da existência dos povos indígenas aqui do país. Para candidata agora, na reta final, vamos fazer um bate-pronto rápido. Eu vou falar um nome e a senhora vai dar uma resposta rápida sobre o que pensa sobre essa pessoa. Vamos lá? Eita! Eita! Vamos lá, Bolsonaro. Eita! Bolsonaro é um ajuntamento de tudo que não presta. É um ajuntamento de genocida com corrupto e ditador. Lula. Lula é um entreguista que fala muito bem, mas que continua abraçado com a grande burguesia para defender os interesses econômicos e políticos do capital nacional e internacional. Ciro Gomes. Ciro Gomes, ele se diz um nacional desenvolvimentista, mas, ao fim e ao cabo, seu projeto envolve as relações internacionais, até porque o nacional desenvolvimentismo hoje nem cabe, porque as relações capitalistas não dá mais espaço para isso. Mas ele mantém também a ordem capitalista do jeito que ela está funcionando. Alckmin. Alckmin é um setor da direita democrática mais conservadora do país, que hoje é o vice de Lula,
E aí, por aí, você já dá para ver que o programa A Classe Trabalhadora não vai estar em boas mãos, caso essa dupla seja eleita. Simone Tebet. Simone Tebet é uma ex-bolsonarista, né? É uma ex-bolsonarista da direita, envolvida com os mesmos ruralistas, as mesmas mineradoras de Bolsonaro. Que o fato de somente ser mulher não quer dizer nada, porque Dilma foi a primeira mulher que já governou esse país e não governou para a classe trabalhadora, se fosse, porque se tivesse governado a nossa vida e a vida das mulheres não seria essa. Então, Simone Tebet é uma mulher pertencente à classe dominante, que tem os mesmos interesses da classe dominante, com a diferença de que ela certamente sofre algum tipo de, de opressão machista. Isso sim, sim. Certo. Chega ao fim esta entrevista com a pré-candidata à presidência da República, Vera Lúcia. Muito obrigada, Vera, e muito obrigada a todos os que acompanharam essa conversa. Obrigada, obrigada a todos vocês.